Muito boa noite a todos, irmãs, irmãos, em Cristo Jesus, nossos amigos, companheiros de jornada que nos acompanham. A gente agradece e agradece a espiritualidade amiga também por permitir que a gente venha, todos nós juntos, a usufruir desses ensinamentos que estão nas obras espíritas, nos contos espíritas. Antes de iniciarmos, queremos então pedir a presença de Deus, nosso Pai, junto a nós, dos espíritos protetores, em nome de Jesus. Eles possam, os nossos irmãos, nos inspirar, nos auxiliar, nos orientar, que eles possam estar presentes em nossas existências sempre. Muito obrigado, mestre amigo, e seja conosco nessa noite. Nos conduza nos caminhos da vida e que possamos aproveitar esses ensinos, essas lições que vêm nos contos para a nossa renovação íntima, para o nosso aprendizado espiritual. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. A mensagem de hoje, o conto de hoje, está no capítulo 18 do livro Jesus no Lar. É um livro que estamos fazendo em sequência e saltamos algumas mensagens que nós já tínhamos lido anteriormente, então nós estamos aqui no capítulo 18, que se intitula A Bênção do Estímulo. Então, mais uma vez, discípulos, todas as passagens desse livro são os discípulos, os amigos, reunidos na casa de Simão Pedro, conversando com Jesus ao anoitecer, né? Trocando ideias e recebendo ensinamentos do Mestre. A bênção do estímulo. Comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial, acima de todas as obrigações comuns. Quando Filipe afiançou que, a pretexto de cultuar a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. Então, a discussão é o seguinte: não, a gente tem que falar a verdade, as coisas têm que ser verdadeiras, tem que, né? E Filipe estava destoando do grupo, falou, não, mas a gente também não pode querer usar a verdade para aniquilar a consolação, né? A esperança, a consolação das pessoas. E talvez por reportar-se André a franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o Senhor tomou a palavra e contou atencioso. Então, Jesus vai contar a seguinte história para a gente, né? Devotado chefe de família, que lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar o parto doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos, de uma semana para outra, em virtude de enorme desastre comercial. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu após alguns dias, ralado por inomináveis sabores. Então, a história se passa numa família onde o chefe de família lutava para sustentar a casa, né? E durante um tempo, ele teve um período de fartura, um período de prosperidade. Mas, de um momento para outro, ele se viu pobre e abandonado pelos melhores amigos. Os melhores amigos esqueceram dele. De uma semana para outra. Quer dizer, não eram amigos coisa nenhuma. Né? Eram interesseiros. Né? Em virtude de enorme desastre comercial. Então, foi um desastre, ele, né, quebrou, perdeu tudo. E ele, arrasado por conta disso, né, começou a passar mal. Naquela época não tinha muito recurso, acabou desencarnando, ralado de desgostos, né?
Entregue a si mesma ao pé de 6 filhos jovens. Então, a viúva ficou ela com 6 filhos jovens. Imagina a dificuldade naquela... Hoje seria difícil, imagina naquela época. Sem recursos, nem nada, né? Reuniu, a valorosa viúva enxugou o pranto, reuniu os rebentos ao redor de velha mesa que lhe restava, e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Ela juntou os 6, em torno de uma mesa, a única coisa que restava para ela era uma mesa, tamanha penura que ela ficou, né? E ela percebeu que estava todo mundo muito desanimado, né? Muito triste, muito desanimado. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou, meditou, e em seguida dirigiu-se ao interior, de onde voltou, sobraçando, pequena caixa de madeira, cuidadosamente fechada, e falou aos rapazes com segurança. Então ela viu o pessoal se lamentando, chorando, né? Ela foi lá dentro da casa e trouxe uma caixa de madeira fechada. E ela falou o seguinte para eles: meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Não nos achamos. Neste cofre possuímos valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o esforço para resgatá-las com a preservação de nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo melhorando a própria sorte. E se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Então, veja bem, ela foi lá dentro, pegou uma caixa e falou o seguinte: aqui tem uma fortuna, né? Uma pequena fortuna aqui dentro. Pode resolver nossos problemas materiais. Mas o dinheiro, sem o trabalho honesto e produtivo, ele pode desaparecer. Isso acontece de fato. A pessoa herda uma fortuna, quando você gastar, tem hora que acaba, se você não continua produzindo, né? Então ela falou: olha, aqui ainda nós temos um dinheiro, mas a gente tem que aprender a trabalhar de forma honesta e produtiva. Então, vamos aproveitar o tempo, melhorando a própria sorte. E ela falou assim: abriremos a caixa mais tarde, só a menos, né? Só se as exigências do pão se façam superar. Só se possa passar fome, que a gente abre a caixa antes. Mas, se não, vamos trabalhar e abrir a caixa depois, né? Que a gente vocês tiverem trabalhado bastante, né? Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. Todos concordaram. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra. Valendo-se de grande gleba alugada, plantaram o trigo, com imenso desvelo em valoroso trabalho de colaboração, e com tanto devotamento se portaram que, findos 6 anos, os débitos da família se achavam liquidados, enorme propriedade rural foi adquirida, e o nome do pai coroado de novo pela honra justa e pela fortuna próspera. Então, os 6 se atiraram, né, alugaram a terra, começaram a plantar trigo, e aí a coisa prosperou, né? Depois de 6 anos, todas as dívidas tinham sido pagas, uma propriedade rural grande, enorme, foi adquirida, né? E o nome do pai estava de novo limpo, com honra e com fortuna próspera. Então, depois de 6 anos, tudo estava resolvido no campo financeiro, né?
as dívidas que o pai deixou estavam pagas, etc. E eles tinham prosperado, até comprado uma propriedade maior, etc. Né? Quando já haviam superado de muito os bens perdidos pelo pai, reuniram-se certa noite com a genitora, a fim de conhecerem o legado intacto. Quando já haviam superado de muito os bens superados pelo pai, reuniram-se com a mãe, né? A fim de conhecer o que estava dentro da caixa. Agora a gente aprendeu a trabalhar e tudo mais, então, abrindo a caixa, a gente vai poder até usar melhor esse recurso que está aí dentro, né? Eles falaram. A velhinha trouxe o cofre com inexcedível carinho. Sorriu satisfeita e abriu, sem grande esforço. Com o assombro dos filhos, porém, dentro do estojo, dentro do cofrinho de madeira, encontraram somente velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. É um velho pergaminho com as palavras do rei Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, contudo a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece, todavia a mão dos diligentes enriquece para sempre. Em palavras do rei Salomão. Né? Entreolharam-se os rapazes com júbilo indizível e agradeceram a inovidável lição que o carinho materno lhes havia doado. Então, não tinha tesouro físico nenhum, tinham belas palavras, sábias palavras do rei Salomão. Mas eles acreditando, né, que ali existia uma fortuna, eles se sentiram seguros e estimulados, né, porque eles estavam desanimados. Então, olha a estratégia da mãe, né, para estimulá-los, para animá-los, né. Então, a gente vê como ela foi sábia. Ela falou que ali tinha um tesouro, mas que não podia usar, eles nem iam usar ainda, porque eles não saberiam aproveitá-lo. Na verdade, o grande tesouro que tinha ali, e de fato tinha, são as belas palavras da Bíblia, né, do rei Salomão. E aí o mestre Jesus acabou a história. Essa é a história que ele havia contado. Né? Silenciou o mestre sob a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos. E depois de ligeira pausa, terminou. Quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Jesus chama ela de grande mulher. Hein? Seja o nosso falar sim, sim, e não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O broto tenro é a promessa do fruto. A pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Então a gente vê que Jesus aplaude a gente. Ali era importante os meninos terem um estímulo, se sentirem estimulados. Né? Essa é a lição que fica para nós, que ela deixou que Jesus reforça. Era muito importante eles se sentirem estimulados, eles quererem trabalhar. Mas como fazer isso, se eles estavam sem recursos? Então a senhora usou de um jogo de palavras, né? Falou que ali existia um tesouro, uma fortuna, quando que, na verdade, isso era real. Do ponto de vista espiritual, era uma fortuna, um tesouro, essas palavras, né? O Evangelho. Isso lembra uma passagem do livro Paulo e Estevão, que é um livro que todos nós devemos ler e reler, né? Porque conta a história do apóstolo Paulo, né? Lá no começo do cristianismo. E Paulo seguia com um companheiro, né? Um Barnabé, se não me engano,
numa estrada erma, ele ia a pé de um lugar para outro, né? E aí, à noite muito escura, um bando de ladrões, ouvindo eles falar das glórias do reino e tudo mais, chegaram nele. E falaram, olha, vocês passem o tesouro que vocês têm aí, e que eu ouvi vocês falarem que tem, né? Porque Paulo falou, nossa, o evangelho é verdadeiro tesouro e tal. E aí Paulo falou, pois não, leve, e aqui tem as instruções, mas leia com bastante cuidado, falou para o ladrão, né? E o ladrão pegou aquele livro achando que aquele ali era um mapa do tesouro, era alguma instrução para encontrar o tesouro, né? E foi embora levando o evangelho. Então, Paulo usou de uma tática semelhante dessa senhora, né? Ele falou que ali tinha um tesouro, ele tinha de verdade um tesouro espiritual, não é? E com isso os ladrões foram embora e ainda levaram o evangelho. A gente não sabe se eles leram, se não leram, o que fizeram com isso. Então, o estímulo para a gente é muito importante. Muita gente acredita que dizer a verdade seria o mais necessário. Se os amigos espirituais fossem dizer a verdade sobre nós cairíamos no desânimo. Dizer das nossas limitações, das nossas falsas compreensões do Evangelho, dos nossos pensamentos desviados, muitas vezes, do bem. Mas eles procuram nos estimular. Eles procuram dizer que nós estamos melhorando, que nós precisamos, porque eles querem nos estimular. O desânimo não leva a nada, leva a pessoa a cruzar os braços. E é por isso que existem recursos na Terra que estimulam as pessoas a agir. Entre esses recursos, dinheiro. Muitas pessoas agem motivadas pelo dinheiro. Enquanto não conseguirem ser motivadas pelos desejos espirituais de melhoria, de amor ao próximo e tudo mais, o dinheiro é uma motivação. É melhor do que cair no desânimo e não fazer nada, ficar se drogando, ficar bebendo. É importante que a pessoa, às vezes, né, e tem várias igrejas que às vezes estimulam, muita gente acha isso errado, tal, mas devemos entender que para muita gente isso é importante. As pessoas a quererem progredir, quererem melhorar, é um estímulo para elas. As pessoas deveriam, claro, não se motivar só por isso. Querer melhorar materialmente, tudo bem, mas sem perder o foco no progresso espiritual, que é o objetivo de todos nós. Mas poucos sabem dessa realidade, que nós estamos aqui objetivando esse progresso. Poucos compreendem isso. Então, o Pai, nosso Pai, né, que nos criou, que nos ama, ele dá estímulos para a gente, para que a gente possa seguir em frente. E, seguindo em frente, muitas vezes vamos aprendendo, às vezes batendo a cabeça, mas a gente vai aprendendo. E muita gente critica, fica parado, não faz nada, né? Fica na mesmice e não avança nem por amor, nem por ambição. Né? Então, a gente não pode desprezar os santos estímulos que Deus nos oferta. Devemos tomar cuidado para não nos apegar aos bens materiais, sim, mas querer prosperar, montar um negócio, ter uma terra, fazer, né? A gente fica vendo, a gente passa na estrada, vê as pessoas construindo, às vezes, no setor industrial, monta uma empresa, monta um posto de gasolina. As pessoas, claro, estão motivadas para ganhar dinheiro, mas não é só isso, né? É claro que estão motivadas para ganhar dinheiro, mas, além disso, os empreendedores, eles se sentem bem empreendendo. Está na natureza deles, né? Eles querem fazer alguma coisa, eles querem movimentar. Isso é um estímulo e que beneficia, se for bem aplicado, beneficia muita gente, né?
Então, o que nos estimula a seguir? Uns estimulam outros tipos de trabalho, né? Mas a gente tem que entender que o estímulo é importante para a gente seguir. E Deus não condena isso. Jesus só alerta para que a gente não venha se iludir, porque tudo que é material é transitório. Então, a gente pode usar as coisas materiais para adquirir bens permanentes. Quando a gente usa os nossos bens materiais para ajudar o próximo, para gerar empregos, esses bens, né, o bem que a gente fez essas pessoas de forma indireta, mesmo buscando um bem para nós mesmos, mas nós fizemos um bem para essas pessoas, estão servindo de alimento para nossas almas também, né? Estão servindo. A gente vê, às vezes, empresas, né, grandes ou pequenas até, empresas revendedoras, mas a pessoa trabalha 20 anos ali, 30 anos, faz uma vida, cria os filhos. Que maravilha, né? Que importante que é isso, né? As empresas cuidam bem do seu empregado, né? Não cria privilégios, mas cuida bem, procura ser compreensiva, ajudar e estimulá-lo também, né? Então, tudo isso faz parte da nossa vida aqui na Terra. E nós temos que aproveitar essas coisas para transformar isso também em bens espirituais, né, que a gente possa levar. O aprendizado que a gente tem é um bem espiritual. As amizades que a gente faz são bens espirituais que a gente carrega conosco, vai carregar sempre, né? Então, a lição de hoje é essa, uma lição simples de uma senhora, de uma viúva, lutando com dificuldades, né, pelo sustento da casa, e que encontrou nessa linguagem, né, metafórica, né, de falar que naquela caixa tinha um grande tesouro, tinha né, uma riqueza, uma condição de estímulo para os seus filhos. Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas que precisam, às vezes, estão chorando, mas falam que está tudo bem, para os filhos não desanimarem, né? Quantas pessoas nas dificuldades na vida, às vezes, estão doentes, né? Ou, às vezes, sabem que alguém está doente, mas não vai jogar a verdade na cara, né? O bom médico, por exemplo, quando percebe que o doente tem um problema mais grave, ele tenta, olha, vamos tratar, vamos buscar, vamos, né, melhorar e tudo mais, né? Confia também em Deus, se o médico tiver uma crença religiosa, né? Mesmo ele achando que não vai, ele não é dono da verdade. Eu conheço médicos, que sentenciaram, praticamente mataram o paciente pelas palavras rudes que falaram, né? Você tem tantos meses e é claro que tem que preparar as vezes. Se a pessoa tem pouco tempo mesmo, olha, essa é uma doença que tem essa possibilidade, tá? Tudo pode dar certo, mas é sempre bom prevenir, tudo mais, mas assim, não jogar, porque a pessoa internaliza isso. E isso colabora, inclusive, a pessoa continuar doente, continuar sofrendo e continuar com problemas, né? A mente, ela tem um poder muito grande na nossa própria saúde. Quantas vezes que nossas preocupações nos adoeceram? Nos deram problema de estômago, de pressão, a gente não dorme direito, às vezes por conta de preocupações, por conta, né? Então, a mente, ela pode nos adoecer, pode nos desanimar, né? A gente vê, por exemplo, né, tem estudos mostrando assim, que, por exemplo, o pessimista, que é um vendedor, o vendedor pessimista, ele começa a vender e não consegue vender, tenta uma, tenta duas, tenta três, tenta quatro, então ele pensa, não vou conseguir mais, e aí desiste. O vendedor otimista, ele fala, vou vender uma, duas, três, quatro, aí não consegue, ele fala assim, não, mas agora eu estou mais perto de conseguir, porque uma hora eu vou conseguir, então, digamos, se minha chance é 1 em 10, eu já tentei 6, não consegui, então eu estou mais perto de conseguir, ele tenta. É igual aquela história dos 2 vendedores também que chegaram num país distante, e aí naquela época nem existia, né, telefone ainda, né, e aí um pegou, mandou um telegrama, né, não sei se o pessoal sabe o que é telegrama, né, mandou uma mensagem para a firma, né,
ele vendia sapatos, né? E aí ele mandou uma mensagem para a firma assim: infelizmente, não poderemos vender nada aqui, todos andam descalços. Então ele olhou todo mundo descalço, naquele país, né? Aquele local, e falou assim: não, aqui ninguém vai querer sapato, o pessoal já está descalço. E aí o outro viu aquela realidade e falou assim: olha, mande bastante sapato que ninguém usa, está todo mundo descalço. Então, enquanto um viu um problema, o outro viu uma oportunidade, né? Então, a gente vê como é importante o ponto de vista otimista. A gente buscar na esperança, no bom ânimo, né? E com isso, fazer com que a gente até receba de forma mais fácil as bênçãos que vêm do alto. Porque às vezes os benefícios vêm, mas nós estamos tão fechados no nosso pessimismo, no nosso desânimo, que a gente não percebe e não recebe essas bênçãos. Então, que Jesus nos abençoe, continue nos abençoando essa noite, possamos ter um sono tranquilo, paz, um ótimo final de semana, um ótimo final de semana, muita paz em nossos lares, e possamos fazer o evangelho no lar, né, reunir uma vez por semana, fazer uma prece, fazer uma leitura, um comentário, uma prece, agradecer, né, naquele horário marcado, uma vez por semana, aquele horário certinho. Os amigos espirituais vêm, então o evangelho no lar é muito importante, né? Toda casa cristã deve fazer o evangelho para poder renovar o ambiente doméstico, né? E que possamos ter uma semana vindoura muito boa e que o Pai, nosso Pai Celestial, Deus, nosso Criador, possa nos abençoar hoje e sempre. Muita paz a todos. Que assim seja.